Então, você clica naquela meta turma, você abre essa página aqui, certo? Aqui tem um lugar para avisos, por enquanto não tem aviso nenhum relevante aqui, porque as coisas que eu precisava avisar mais urgentes eu mandei e-mail direto para vocês, mas talvez eu coloque alguma coisa nesses locais de aviso. E aqui é o fórum para discussão, é aqui que a Nicole vai estar passando umas 2 vezes por semana para ver se tem dúvida de vocês. Então, vocês vão clicar aqui, não deve ter nada aqui agora, né? Mas aqui dentro desse nicho, você consegue colocar suas questões e encaminhar tanto para a Nicole quanto para mim, que a gente passa de vez em quando para olhar. Certo? E como ela falou, tem que dar uma olhada aqui para procurar exatamente, eu perguntar para ela, né? Ela falou que teria jeito de colocar até um áudio, colocar a sua dúvida usando um áudio aqui dentro do fórum. Certo? Acrescentar um novo tópico de discussão. Tem que passear um pouco, mexer por aqui para a gente aprender a brincar com essas coisas. Eu também não sei muito e aprendo muito navegando por esses lados aqui. Mas a Nicole talvez saiba um pouco mais do que nós todos. Então, qualquer dúvida pode ser encaminhado como pergunta para ela. Aqui não tem nada de áudio, né? Tá bom. Depois, tem mais algumas coisas aqui iniciais que eu coloquei uma apostila apostila de cálculo 1, que está em construção ainda, mas já está bem adiantada. Tem muitas coisas aqui nessa apostila do professor Sacha. E esse aqui é o link para as aulas síncronas. Quer dizer, muitos de vocês devem ter acessado o Teams clicando aqui, né? E esse link nos levou vocês aonde vocês estão agora, que é as aulas, tá? Os que não fizeram isso ainda, no futuro, vão fazer este caminho aqui. Provavelmente é o caminho mais rápido para chegar à aula do Teams. Clica aqui e isso leva diretamente ao Teams, certo? Se quiser mais algum detalhe sobre como se inscrever no Teams, baixar o aplicativo para o seu computador ou não, tem várias dicas aqui dentro desse tutorial para acessar as aulas síncronas, tá? E aqui tem um plano de ensino, que é basicamente um cronograma das nossas aulas e o que a gente pretende desenvolver, certo? Não confie nele 100% não, porque ele também vai sendo adaptado ao longo do caminho, conforme a velocidade com que a gente vai andando, esses tópicos vão sendo atualizados aqui para deixar mais condizente com a realidade, tá bom? Mas, por exemplo, hoje é dia 17/5 e a ideia é que a gente faça apenas uma apresentação da aula e o que eu vou deixar como uma segunda parte da aula de hoje é que vocês assistam as videoaulas que estão lá no Moodle, que eu vou mostrar já para vocês, tá bom? Então, esse é um cronograma para você ter uma noção do que a gente vai fazer dia a dia. Beleza. Depois desse cabeçalho aqui, começam as aulas propriamente ditas. Então, a aula de hoje, e todas as aulas, olha só, a aula de hoje é dia 17, a aula do dia 19, e todas as aulas seguintes, elas começam com um arquivo PDF que chama roteiro para a aula tal, do dia tal, certo? Então, você vai clicar, a primeira coisa a você fazer quando você for fazer uma aula de cálculo é clicar nesse PDF e aqui vai estar explicado tudinho que você tem que fazer para dar aquela aula como feita, tá? Eu vou abrir ele já e a gente vai olhar para ele com mais detalhes. Mas só para já adiantar, né, que dentro desse roteiro, lá em algum momento vai estar escrito, você tem que assistir as videoaulas cujos links estão no Moodle. Então, aqui embaixo estão exatamente os links dessas aulas que eu peço para vocês assistirem. Então, para a aula de hoje, o que eu vou pedir para vocês assistirem são essas quatro, né? São 4 videoaulas, mas eu estou chamando a segunda aqui de uma aula opcional. Ela é mais ou menos equivalente à aula do professor Leonardo Saúde, mas eu recomendo que vocês assistam a aula do Leonardo, tá? Que ela é mais completa, é mais aprofundada, mais apropriada para o nosso curso de matemática, tá?
ou pode assistir as duas também, mas preferencialmente a do professor Leonardo. E também a aula do professor Marcos Abas, que vai falar sobre os números irracionais, e a do professor Marcelo Furtado, que vai mostrar que o raiz de 2 é um número irracional, tá? Essas aulas são bem bonitinhas, a gente vai se apoiar muito em videoaulas que já estão prontas, quando as videoaulas são boas, tá? Quando elas são claras e quando elas dão conta do recado do assunto que a gente quer tratar. E em outros momentos, quando eu achar que é fundamental uma aula ao vivo, a gente vai marcar uma aula síncrona. Eu vou avisar com pelo menos 2 dias de antecedência, por exemplo, a aula de quarta-feira vai ser uma aula síncrona. E aí, essa é uma das diferenças, aliás, praticamente a única diferença entre as turmas individuais de vocês, né, que é as duas turmas de cálculo que eu tenho, e a meta-turma que juntou as duas. Quando tiver uma aula, quando eu falar que a gente vai fazer uma aula síncrona, quando eu falar para vocês que a gente vai falar uma aula síncrona, quer dizer que vai ser uma aula ao vivo no horário das aulas de vocês, ou seja, no noturno, se for segunda, como é que é o horário de vocês? Se for segunda e sexta é às 19 horas, não é isso? E se for às quartas, é 20h55. Então, quando a gente tiver aula síncrona, quando vocês tiverem aula síncrona, vão ser aulas nesses horários e via Teams, do jeito que está tendo agora, tá? Essa aula também, em geral, é gravada, e aí eu vou pedir para vocês também, se possível, né, me ajudarem a lembrar de iniciar a gravação, porque ela não é gravada automaticamente. Me lembrarem, me ajudar a lembrar de iniciar a gravação no Teams, e aí, se porventura algum aluno não puder participar da aula ao vivo, ele vai ter essa aula gravada. Ou mesmo se quiser assistir ou reassistir várias vezes depois também, ele vai poder. Tá bom? Então, nosso curso vai funcionar assim, com aulas remotas, com aulas síncronas, que são as ao vivo, e as assíncronas, que são gravadas, podem ser minhas ou de outras pessoas, mas vão estar todas recomendadas dentro do roteiro. Tá bom? Então, eu vou clicar agora no roteiro para a gente entender o que eu quero dizer com esse roteiro e os detalhes da primeira aula. Só mais uma coisinha, embora eu tenha dado esse curso no semestre passado para o pessoal de administração, é um curso que não é bem o cálculo 1, ele tem uma outra ementa. Então, as aulas que estão disponibilizadas aqui, ó, embora o calendário já esteja sendo completado dia a dia, não recomendo que vocês vão fazendo aulas do futuro, tá? Façam as aulas do dia que está marcado e não deixe para ela ficar para o passado também, mas também não avance mais do que desejado, porque como elas estão em construção, eu posso mudar alguma coisa na aula do dia 19, por exemplo. De hoje até o dia 19, eu posso acrescentar mais alguma coisa, trocar algum vídeo, mudar alguma coisa no roteiro, acrescentar exercícios para serem feitos, tá? Então, façam as aulas nos dias certos, não andem nem mais rápido, nem mais devagar do que o nosso tempo real, tá bom? Outra coisa importante para dizer é que esses assuntos das primeiras aulas são assuntos, são revisões do ensino médio, mas são assuntos de revisão que são abordados de uma forma um pouco mais aprofundada do que foi visto lá no ensino médio, e são já direcionadas para as coisas que a gente vai precisar aqui no cálculo 1, tá? Então, por exemplo, a aula 2, que tem assuntos aqui, produtos notáveis, o plano cartesiano, domínio contra domínio de funções, os gráficos dessas funções, divisão de polinômio, tudo isso já está sendo feito aqui, ou pelo menos, se não for feito na videoaula, nos exercícios que eu peço para completar, eles são direcionados para as coisas que a gente vai precisar no cálculo 1, tá? Então, se você fez um ensino médio que você julga que não foi tão aprofundado, se não tem uma boa base em alguma coisa que está mencionada aqui, por exemplo, divisão de polinômio. Nossa, professor, não sei o que é isso, nem sei o que é isso, nunca vi. Então, assista a aula, faça os exercícios. Se vocês quiserem, procurem outras videoaulas. Na internet está cheio tem videoaula de tudo, né? Só que também não exagerem muito nessa variedade de videoaulas,
porque para não perder o foco. Porque a internet é um universo em si. Se você sai ali querendo assistir todas as aulas possíveis sobre divisão de polinômio, você vai passar o resto do semestre assistindo divisão de polinômio e não vai sair daquilo. E muitas coisas boas, legais, novas, com diferentes abordagens, mas a gente tem que focar no que a gente quer para o nosso cálculo 1, tá? Não é, isso aqui não é um curso de álgebra em que a gente vai estudar todas as possibilidades e as características fundamentais do polinômio numa profundidade, sei lá, gigantesca. Então, a gente tem que tentar focar para o que a gente quer. E o jeito de focar é seguir o roteiro das aulas e seguir as dicas que eu dou, tá? E seguir mais ou menos, só um minutinho, tentar seguir mais ou menos as dicas de aulas que eu dou, tá? Pode fugir um pouco, mas não fuja muito não, senão perde o foco. Fala, quem chamou? Simone, tudo bem, professor Marcelo? Obrigada. Na verdade, não é uma dúvida. Apareceu uma mensagem aqui que tem algumas pessoas que tentando ingressar na nossa aula, né? E é só isso. Obrigada. Desculpe interromper. Conseguindo. Eu não entendi. Eu não sei se a Larissa viu também, Ana Clara. Onde que está isso? Está aqui no Apareceu para mim. Deve ter aparecido. Deve estar. Deixa eu ver. Apareceu de novo. Convidados estão aguardando para ingressar. Ana Clara foi admitida. É porque eu estava no outra. Quem mais? Não apareceu os nomes, não. Não apareceram os nomes, não. Aparece para permitir que as pessoas entrem. Ah, tá. Porque eu estava em outra. Se aparecer de novo, vocês me falam que eu venho aqui e admito. Tá, muito obrigada. Eu acho que dá para qualquer um admitir, porque apareceu aqui. Eu só não queria deixar ninguém entrar, porque eu não sei se... Tá. Então, se aparecer, pode ir. Pode permitir. Abre a porta para as pessoas aí. Tá. Beleza. Então, tá. Então, vou voltar lá no... Voltou para a página do Moodle? Vocês estão vendo o roteiro da aula 1? Então, não. Ok. Então, cada aula vai ter um roteiro como este aqui, tá? Esse é da primeira aula, então ele tem uns preliminares que não vão ser comuns às outras, mas que são importantes para hoje a gente dar uma passadinha rápido por esses detalhes, tá bom? Então, tem uns blá 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 de boas-vindas aqui, tá joia? Que eu estou contando como vai ser o curso, que essa aula de hoje, inclusive, não deu para ser cancelada, embora tivesse a recepção dos calouros, porque realmente o número de aulas está bem contadinho, a gente não pode perder aula nenhuma. Tá, e aqui está falando exatamente algumas das coisas que eu já falei estão escritas aqui, né? Que a primeira aula, que é a aula de hoje, né? Eu peço para vocês assistirem algumas videoaulas de assuntos de revisão. Eu coloquei 4 aqui, porque eu estou colocando aquela opcional também, tá bom? Aqui também eu comento que a gente vai fazer uma aula síncrona, se não ainda essa semana, com certeza na semana que vem, tá? Eu só quero esperar um pouquinho, porque tem alunos que vão ser admitidos na segunda chamada, não estão com a matrícula certa ainda, então não gostaria que ninguém perdesse a aula síncrona, então vou esperar um pouquinho para essas aulas. Mas certamente até a semana que vem a gente vai ter uma aula síncrona para valer, digamos assim, tá? Onde a gente vou expor mesmo a matéria, vocês vão poder tirar dúvida, participar e tudo mais. Tá bom? As provas vão ser feitas aqui no Moodle também. Elas vão ser feitas, a maioria das questões que serão colocadas vão ser questões de múltipla escolha, tá certo? E para essas questões vocês vão poder usar tudo o que vocês quiserem. Em particular, vão poder usar a calculadora para fazer as contas que aparecerem lá, certo? Mas vocês têm, as provas são dadas e elas têm um tempo máximo para realização, tá joia? Então, o ideal é que vocês se preparem para essas provas como se elas fossem provas presenciais, onde você vai, se tranca lá na hora da prova e faz naquele tempo, tá? E faz só com a sua
o máximo possível só com o seu conhecimento, certo? É lógico que as condições são diferentes, então certamente você vai poder acessar, consultar livros e coisa e tal, porque não tem como controlar isso, né? Mas, mesmo assim, você lembra que você está construindo a sua maturidade matemática, né? Se você pagar alguém para fazer a prova para você, você vai ser aprovado no curso, provavelmente com uma nota muito boa, né? Hoje em dia, você, pagando bem, você acha pessoas que façam de tudo. Mas o semestre que vem, ou, né, tomara Deus, o semestre que vem, a gente já deve estar com aulas presenciais, você vai ter que fazer cursos de cálculo 2, cálculo 3, outros cursos dentro da matemática que envolvem o conhecimento dessa nossa disciplina, uma disciplina fundamental. Cálculo 1 bem feito vai te garantir pelo menos uma vida tranquila em pelo menos umas 3 ou 4 outras disciplinas. Né? Cálculo 2, cálculo 3, análise, um pouco de, sei lá, bom, agora não me vem à cabeça quais outras disciplinas seriam beneficiadas de calcular variáveis complexas também. Então, se você fizer um bom curso de, desculpa, um bom curso de cálculo 1, certamente vai te dar uma maturidade que vai te beneficiar nas outras disciplinas do seu curso, tá bom? Lembre disso quando estiver fazendo a prova. E eu pretendo também, pelo menos, colocar uma ou duas questões que sejam questões abertas, para vocês resolverem e me enviar a resolução por escrito. Mas a maioria das questões devem ser, a não ser que eu mude de ideia, né? Mas a maioria das questões devem ser de múltipla escolha, tá bom? Aqui também tem meu e-mail, ó, lá no site do Departamento de Matemática também tem. Não deixa eu marcar. Bom, aqui tem meu e-mail, mdm@mat.ufmg.br. A nossa bibliografia básica, o livro que eu vou usar todo o tempo e sempre que eu falar de uma lista de exercício, sem mencionar livro, eu estou falando deste aqui, certo? Que é o livro do James Stewart. Eu coloquei a 6ª edição aqui e eu vou manter a minha referência, sempre que eu citar a lista de exercício, vai ser em relação à 6ª edição. Porque eu cliquei na internet e foi a edição mais fácil que apareceu, que eu achei, então todo mundo vai ter facilidade para encontrar a 6ª edição do livro do Stewart e seguir a lista de exercícios lá, tá bom? Eventualmente eu posso citar uma lista de exercícios de outros livros, então citei aqui em alguns outros livros, os livros de cálculo 1 não diferem muito entre si, né? O conteúdo é basicamente o mesmo, só a abordagem, os exercícios, as aplicações é que são um pouco diferentes. Também coloquei aqui a apostila do professor Sacha, né? Que é aquela que está ali em cima, que eu já mostrei para vocês, tem o link lá, tá bom? E tem uma apostila também que eu estou construindo, e à medida do possível eu vou liberando partes dela para acesso de vocês, se eu achar que é mais interessante do que o próprio livro do Stewart. Tá joia? Como eu falei, videoaulas tem de todo tipo, tem muito videoaula de cálculo no YouTube, principalmente. Agora, aliás, depois eu até podia ver, tem um menino que estava aqui, que é da turma da tarde. Você está aí ainda? Eu não peguei seu nome. Aí na turma da tarde, alguém no chat recomendou umas aulas que estão no YouTube, de um professor, que agora não sei o nome, não lembro, mas se tiver alguém aí da turma da tarde, pode, ou conseguir recuperar esse chat, pode passar a referência dessa playlist que tem lá no YouTube também, de um outro professor. Mas o professor Renan Lima tem um canal que chama Canal Matemática Universitária no YouTube e ele tem uma playlist bastante completa, tá? E muitas das... Ai, cliquei nele sem querer. O que eu fiz?
Alô? Clica Ctrl Alt Tab. Ctrl Alt. Desculpa. Você clicou? Ctrl Alt Tab. Ah, não. Ah, legal. Obrigado. Quer abrir? Voltou aqui, é isso? Uai, engraçado, aqui não atualizou ainda. Parece como se estivesse no MinUFMG ainda. Dentro do roteiro para cálculo? Não, no site mesmo do MinUFMG, na página principal. Ctrl Alt Tab. Não, Ctrl Alt T. Ctrl Alt? T de teto. Não tá funcionando, não? T de tatu? Isso. Não. Uai. É Ctrl setinha pra cima, T é suposto abrir a aba que você fechou. Aqui tá funcionando. Funcionou, não? Pera, eu acho que você parou de compartilhar. Ok, então peraí. Você parou de transmitir, professor. E agora? Agora voltou. Agora Voltou. Ok. Então tá. Então eu estava falando do canal do professor Renan, certo? O canal do professor Renan tem muitas aulas, tem uma playlist bastante completa. E se vocês conhecem alguém que está fazendo cálculo 1 na FMG, de alguma engenharia, lá no cálculo 1, eles usam como referência bastante as aulas do professor Renan. Eu também vou usar quando eu achar que quando eu achar que a minha aula não é melhor que a dele, resumindo a história, né? Quando eu quiser chamar a atenção para alguma coisa específica, fazer do meu jeito, fazer com mais detalhes. Então, ou a gente marca uma aula síncrona, ou eu apresento para vocês o link de alguma aula minha já gravada. Eu tenho algumas aulas no YouTube também e eu vou usar isso, tá bom? Quando tiver aula síncrona, vocês vão ser avisados com uma certa antecedência. E aquela história que eu já falei, né? A aula vai ser gravada também e tudo, quer dizer, se não puder assistir na hora, pode assistir depois, tá? Tem um canal também de pré-cálculo que o FMG organizou. Então, tem uma playlist de pré-cálculo também no YouTube. E aquele vídeo do professor Leonardo que eu citei há pouco é uma dessas aulas. As aulas são muito boas e eu também recomendo para vocês. De novo, aqui estou falando o que eu já tinha dito antes, né? Quando eu não mencionar de que livro que eu estou mencionando a lista, significa que é do livro do James Stewart, sexta edição. Tá bom? Então, tirando esse preâmbulo todo aqui, normalmente as aulas vão... Tem gente esperando no lobby aí? Manda entrar, manda entrar. Não mandou? Dessa vez não apareceu, não. Não? Foi aparecer uma mensagem para mim aqui. Não apareceu também para mim, não. Bom, tudo bem, eu acho que alguém já clicou. Então, as outras aulas, diferente da primeira, né, vão começar basicamente de uma coisa parecida com isso aqui. Roteiro da aula, né? E daí eu falo qual é o conteúdo que vai ser abordado nessa aula, quais são as habilidades e as competências que eu gostaria que vocês tivessem ao final daquela aula. Então, eu enumero vários tópicos aqui que vocês devem ser capazes de entender e compreender ao final da aula, não é isso? E as tarefas. Então, por exemplo, aqui para essa aula de hoje, as tarefas que eu estou deixando são justamente simplesmente assistir às videoaulas, tá? São 4 videoaulas, uma delas opcional, então todas aqui.
Embora eu tenha colocado os links aqui, tá vendo? Na verdade, eu devo apagar isso aqui depois, tá? Não vou colocar mais esses links, não. Por quê? Esses links estão lá no Moodle. E lá no Moodle, você clicando neles, você já é remetido direto para o YouTube, certo? Então, colocar esse negócio aqui só polui a nossa página e não acrescenta em nada. Então, você vai lá no Moodle e lá tem os links, tá bom? Eventualmente, eu coloco algumas observações sobre a videoaula também, por exemplo, essa aqui dos conjuntos dos irracionais, né? O professor, ele comete um pequeno errinho lá, tá? Ele troca as informações, ele fala que tem mais racionais do que irracionais, e na verdade é justamente o contrário. Então, quando couber uma observação desse tipo, eu coloco. E vocês também, né, ao assistir às aulas, é bom que vocês, se tiver alguma dúvida referente a alguma das videoaulas, anotem em que minuto que ocorreu a dúvida, para depois encaminhar essa dúvida, ou para mim ou para a Nicole, para a gente poder assistir o vídeo e enxergar diretamente, exatamente o que foi que te causou dúvida, tá? Então é isso, tem o roteiro tem esses itens, né? A tarefa aqui, depois a tarefa. Bom, nesse aqui não tem, depois da tarefa não tem mais nada, porque na verdade eu não estou pedindo exercícios para vocês, só estou pedindo para vocês assistirem essas aulas, tá? Mas numa aula normal vai ter provavelmente um item 4 aqui, com uma lista de exercícios que eu quero que vocês façam, tá? E é importante que vocês façam esses exercícios antes da aula seguinte, para não deixar acumular, tá bom? Eu também fico monitorando lá o YouTube para saber se vocês estão assistindo os vídeos, porque eu gostaria que todo mundo fizesse a aula no dia certo de aula, porque se deixar para próximo das provas, assistir tudo, você não dá conta de assimilar todos os conceitos, assimilar com a profundidade necessária para fazer a prova, tá? Então a gente tem que ter disciplina e trabalhar os assuntos e os dias de aula dia a dia, como teria que ser no encontro presencial. Tá bom? Eu acho que eu tenho alguma dúvida, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu falei o mais importante. Eu recomendo que vocês criem um grupo de WhatsApp também para trocar ideias e trocar sugestões. Professor, só um negócio que eu boiei aqui. Os exercícios que a gente tem que fazer tá aí no roteiro, né? Exato. No roteiro vai ter a lista de exercício, mas é uma lista em geral, vai ser do livro do Stuart, certo? Ok. Aí você tem que conseguir ou o livro físico do Stuart, ou uma versão aí digital, e para você poder ter acesso a essa lista de exercício. Ok, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Claro. As aulas síncronas só serão a partir de semana que vem? As aulas ao vivo, esse mesmo horário? Então, é isso que eu tô para decidir, sabe, Larissa? Eu vou comunicar a vocês. Na verdade, eu tô com medo de fazer aula síncrona essa semana já, e às vezes a segunda e a terceira chamada demora um pouco para sair, daí os alunos só entram, vão acabar perdendo, né? E a aula, embora ela vai ficar gravada, então, exatamente o que eu tenho que decidir. Eu tenho que pesar isso para ver se eu acho que vale a pena fazer aula síncrona nessa semana já, e daí quem perder a aula vai assistir a gravação, ou esperar mais um pouco e já na semana que vem a gente faz a aula síncrona com mais gente participando, tá?
não decidi ainda, mas independente das aulas síncronas, certo? O conteúdo, por exemplo, muito do conteúdo que a gente vai... Se não tiver aula síncrona nessa semana, não quer dizer que a gente vai ficar atrasado com o conteúdo, certo? Só quer dizer que o conteúdo correspondente àquela aula, por exemplo, a aula de quarta e sexta-feira, eu tenho como fazer essas aulas gravadas, ou indicar vídeo para vocês assistirem, ou eu gravo aqui sozinho e divulgo o link para vocês assistirem, tá? Ou posso fazer isso também no horário da aula de vocês, como se fosse uma aula síncrona. De qualquer jeito, o assunto correspondente às aulas, tanto, né, de quarta quanto de sexta-feira, vai ser dado sem prejuízo, a gente não vai atrasar o curso por conta disso, certo? A única diferença é se é que não é o caso de ter agora, né, nessa altura, porque a gente está fazendo basicamente uma revisão do assunto do ensino médio, certo? Então, mais para frente, quando for um assunto mais delicado, alguma coisa sobre limite, eu vou falar assim, olha só, a aula da semana que vem, do dia tal e tal e tal, é uma aula fundamental para a gente entender as noções de limite que são envolvidas, tal. Então, eu quero fazer uma aula síncrona e eu gostaria que todo mundo participasse. E participasse assistindo e questionando na hora que assiste, certo? Vai acontecer isso, mas no momento a gente não está nesse momento ainda. Os assuntos que a gente está abordando agora são mais assuntos de revisão do que assuntos, vamos dizer assim, delicados do cálculo 1, tá? Então não vai ter perda grande em ser uma aula síncrona ou gravada. Assim, obrigada. De nada. Acho que eu tenho uma mãozinha levantada aqui, que eu não sei quem é. Será que é você, Larissa? Quem é que está com a mão levantada aí? Pode perguntar. Sou eu, Rani. Porque, Marcelo, eu ainda estou sem acesso. Então, será que você consegue me compartilhar esse roteiro para aula 1 para eu ver esses vídeos no YouTube? Sem acesso ao Moodle? É, Hum, ou então eu copiei do 3i até o 3.3. Então, se tiver mais vídeo para cima, eu consigo anotar aqui. e eu apaguei, né? Ah, para cima apagou? Eu fiz o favor de apagar. Eu apaguei os links que estavam lá no roteiro, não foi? Ah, mas não precisa do link, não, porque aí eu consigo achar só com o título. Ah, tá. Não, mas então você São só copiou. esses? Você copiou. Deixa eu voltar aqui, peraí, então. Eu acho que são só esses 3 que estão na tela mesmo. Voltou a tela para vocês? Sim. Não, eu acho que tem mais um aqui embaixo, ó. Na verdade, esses 4 eu anotei. Se forem só esses, eu já tenho os 4. São esses 4. E aí, pelo nome do professor, você deve conseguir também, né? Isso. Pessoal, Aí, É. boa Se noite. não, Poderia fazer o seguinte, alguém que está tendo acesso ao Moodle, pegar esse PDF e compartilhar no grupo do WhatsApp que a gente já está tendo lá, que quem não tiver acesso vai poder pegar essas informações também, né? Mas olha só, você tem razão, mas o Moodle é o que o pessoal estava comentando lá na reunião com os alunos, não sei se vocês participaram. O Moodle, nos primeiros dias, ele sempre tem uma sobrecarga assim, mas em 1, 2 dias, ele deve estar funcionando normalmente. Então, provavelmente, se você copiar essa página que está aqui, se der um print screen nessa que vocês estão vendo aí, provavelmente, até a aula de quarta-feira, vocês já devem ter normalizado o Moodle. Se até a aula de quarta-feira não tiver, aí vocês me escrevem, eu mesmo, eu mando um e-mail para vocês com o PDF anexado, ou então eu dou um print screen dos vídeos que eu pedi lá e mando por e-mail para vocês, também pode ser. Tá bom? Eu acho que qualquer uma daria. Ok.
Eu acho que a gente pode esperar até quarta-feira para ver se todo mundo se resolve com o Moodle. Se alguém tiver ainda problema, pode me escrever na terça-noite ou na quarta pela manhã. E daí eu disponibilizo. Obrigada, Marcelo. Se eu puder só aproveitar um pouco da sua aula, porque eu ainda estou meio perdida nesse começo, e se tiver alguma outra aula depois dessa, se puderem mandar o link no WhatsApp também, porque essa aqui eu só consegui depois do link, para eu não perder. Obrigada. Eu não entendi. É porque foi para os alunos, o Marcelo. Foi para nós. Ela pediu para os outros estudantes, quem tiver o link, mandar no grupo. Ah, tá. O link mas o link para a aula do O Teams? link da próxima aula, que vai ter agora, daqui a 20 minutos, por exemplo. Ah, não. Essa foi a pergunta dela. Certo. Não tem outra aula, não. Minha aula... Se tiver pode até ter algum outro cálculo 1 começando daqui a pouco, mas não é o nosso, não. As turmas que eu estou dando são só 2 turmas de matemática, né? As 2 turmas de matemática, essa de vocês e uma de tarde. Então, às 9 horas eu não tenho aula de cálculo mais, não. Eu acho que ele estava falando da aula de Gauss que iria ter, mas eu acho que a professora cancelou. Eu acho que hoje não vai ter. Ah, teria aula de Gaal, né? Isso. Isso. Aí eu não sei o que a Carmen conversou com vocês. Sim, eu acho que Ela, ela tá falando desse link. na verdade, ela vai dar aula nas segundas para a turma da tarde e às quartas para nós que somos da noite. Então, a gente vai ter aula na quarta-feira. Excepcionalmente, ela comentou que nessa semana, como teve recepção aos calouros, o pessoal da tarde não teve aula, da turma, né? A turma da tarde dela não teve aula. Então, a aula de quarta-feira será com as 2 turmas. Mas hoje nós não temos aula de GAL. Ah, entendi. Ah, que bom. Então dá para vocês assistirem os vídeos de cálculo 1 lá que eu deixei, hein? Eu já assisti, mas eu vou assistir de novo. Ah, Mas legal. para quem não assistiu, desculpa. Quem é que está falando? É Simone, professor Marcelo. Simone? Sim. Você assistiu os 3 vídeos, os 4 vídeos ou os 3? Eu parei no vídeo do professor Rabas. Na verdade, não cheguei a assistir os 4, não. Mas é que eu gosto de assistir de novo, sabe? Aham. É legal. É bom que você vai, com o tempo, você vai parando e vai anotando as coisas. É importante. Mesmo sendo um assunto de revisão, eu acho que principalmente o vídeo do Leonardo, ele vai fundo nos detalhes, sabe? É um vídeo bem, bem importante. Ele é mais fundo, ele é mais profundo que os demais. O Leonardo foi um aluno nosso aqui da UFMG, agora ele está, se não me engano, ele está na Dinamarca fazendo doutorado. E ele gravou esse vídeo, gravou vários vídeos. Se vocês procurarem lá no YouTube, dentro do PET, ele tem muitos vídeos que talvez possam ser úteis aí nesse início de cálculo 1. Eu recomendo. Ele vai direto ao ponto. Às vezes ele até se aprofunda demais, mas todos aqui gostamos de matemática, né? Senão a gente não estava aqui, né? Então é legal, né? Eu acho. Eu recomendo. Verdade. Tá Ok, joia. obrigada. Mais alguém tem comentário, então? Quer perguntar mais alguma coisa? No chat aí, eu não sei se esse chat fica depois que a aula acaba, mas tem alguns comentários interessantes aí. Tá falando do PET. Se não me engano, o chat fica todo lá no Teams. Então, depois que terminar a gravação, todo o chat com a gravação fica disponível no Teams. Então, quem não entrou agora e entrar depois vai ter acesso. Mas aí até onde eu me recorde. O chat da minha aula de hoje à tarde, o pessoal dessa turma vai ter acesso, será?
Eu tenho muito. Eu acho que sim, porque se não me engano, se não me falha a memória agora, quando a gente está cadastrado no chat, a gente fica cadastrado na metaturma e todos os professores ficam cadastrados na metaturma. Então, basta que eu escolha um professor e eu já tenho acesso às gravações dele e aos chats. Se não me engano, então se não falha a memória. Ó, legal. Tem aí no chat uma mensagem do Matheus também passando um site do PET, tá? E fazendo uns comentários sobre o material do PET que tem lá sobre cálculo, tá? Eu recomendo vocês andarem com as próprias pernas. Só chamo atenção de novo, tá? Para não debandar muito, porque tem muita opção de vídeo, muitas aulas boas, aulas ruins, aulas mais profundas, mais rasas, tem de todo tipo. Então, tem que tentar manter o foco, tá? Manter o foco, e para isso que eu faço esses roteiros de aula, essas indicações de vídeo, de livro, de lista de exercício, tudo, mas vocês já são adultos e fiquem à vontade para sair por aí desbravando. Só lembra do foco, tá bom? Mais alguma coisa? Fala, Simone. Obrigada, professor. Eu queria assim, saber se eu não entendi muito bem sobre a lista de exercícios. Eu ia perguntar, o mesmo que ai, meu Deus, a Natália, a Natália não, depois a Natália te perguntou, se você vai colocar uma lista para a gente depois, em cada módulo de exercícios? Sim, cada aula, naquele roteiro, certo? A parte final dos roteiros, vocês estão vendo o meu roteiro aqui? Estou. Então, essa aqui acaba aqui no item 3, que são tarefas, né? Normalmente, deixa eu ver se eu tenho de uma outra aula aqui para abrir. Normalmente, ó, esse é o roteiro da aula 2, ele ainda está em... Vocês conseguem ver? Sim. Então, ele tem um blá 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 aqui, tem o conteúdo, tem as habilidades, paraná, tem material de leitura, videoaula que eu peço para vocês assistirem, nesse caso aqui, e termina com exercícios, tá vendo? Tem uma lista de exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Eu acho que está mostrando na tela o antigo ainda. Ah, tá. Então... Na tela está mostrando a última parte, a demonstração de racionalidade de raiz de 2. Então... porque, se não me engano, quando você fez o compartilhamento no Teams, você escolheu apenas uma... Agora sim. Não, eu escolhi janelas todas, mas ele, por algum motivo, quando eu entro numa janela, depois ele meio que inibe as outras. E daí eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo. Eu devo estar fazendo alguma bobagem. Mas, em todo caso, agora entrou, né? Então, olha só, isso aqui é o roteiro agora estamos vendo. Roteiro da aula 2, tá vendo? Então, tem aqui o conteúdo, tem as habilidades e competências, depois tem o item 3, que aqui é material de leitura, 4 videoaulas, que eu peço para vocês assistirem, e termina com uma lista de exercício dos James Stewart. Na verdade, nem precisava estar escrito isso aqui. Quando eu não escrever nada, quando eu não falar nada sobre de onde você já tem que saber que é do James Stewart. Tá bom? Tá, João, então, obrigada. E vai ser assim, se for de um outro livro, aí eu falo de onde que é outro livro, ou eu publico um arquivo PDF com uma lista suplementar. Não vai faltar exercício, pode ter certeza. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu já encerrei a gravação, né? Só para avisar que já mandaram um PDF do livro de cálculo 1 lá do David. Eu já esqueci o nome do cara, mas do cara aí lá no grupo. Ah, legal. É isso que eu ia te perguntar, professor, porque, tipo, você falou que é a 6ª edição, mas lá eles mandaram da 7ª edição. Tem algum problema? Ou... Tem, sim. Tem.
Tem que a lista de exercícios não vai bater com a lista que eu propus. Ah, tá. Então tem que Poxa, ser mas na internet tinha tanto da sexta edição. Não, o que eu achei da sexta edição, eu achei, mas tipo, a imagem tá muito ruim. Ah, é? É, tá muito pouco nítida. Nossa, porque eu consegui tão... Vocês consegui tão fácil e com... Tem como você achar de Vocês novo? foram no LibGen? Eu tenho, depois eu passo pro pessoal, gente. A sexta edição, então, que você tem, né? Isso. Vamos todo mundo focar Sim. numa mesma edição, senão vai dar uma confusão danada. É, beleza, então. Obrigado. Falou. Mais alguma coisa? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ah, então, bom, fiquem atentos aos e-mails que vocês recebem, né? Por e-mail ou pelo Moodle também, né? Eu consigo mandar mensagem pelo diário de... Agora, no início, eu estou mandando as mensagens pelo meu diário de classe, porque lá tem mais gente inscrita do que no Moodle, né? Mas daqui a pouco, quando todo mundo tiver acesso ao Moodle, eu vou mandar as mensagens pelo Moodle mesmo. Então, vocês fiquem atentos às mensagens, principalmente quando eu estiver avisando de aula síncrona. Ah, também as datas das provas, né? E os detalhes das provas tem naquele começo do Moodle, lá onde estava aquele cronograma, dentro do cronograma das aulas, plano de estudos, né? Naquele linkzinho de plano de estudos tem a data das provas que estão ali, são as datas que a gente vai seguir de fato, tá bom? O resto do cronograma que eu falei que para não confiar piamente, porque ainda pode mudar uma coisinha aqui e ali com o andar da carruagem, é verdade, mas as datas de provas que estão ali são as datas das nossas provas para esse semestre já marcadas e confirmadas, tá bom? Então é Ok, isso. perfeito. Bom descanso para vocês, ou boa aula para vocês. E daí, na quarta-feira, vocês acessem de novo o Moodle e vejam o que tem que ser feito, tá bom? Se tiver aula síncrona, eu mando mensagem e a gente marca. Mas se não, é por conta de vocês. Ok? Ok, obrigada. Ok. Obrigada, Ok. professor. Obrigado, professor. De Obrigada, nada. professor. Abraço a todos. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.